Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo da nossa série Desvendando Tiago. E no vídeo de hoje eu quero convidar você a abrir comigo em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim: Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Então, nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecado que é mais pecado que outro. Pecado é pecado. E isso precisa ser entendido. Então, primeiro ponto. Quebrar qualquer lei é ser um infrator. Ponto. Não existe tipo, mas eu fiz sexo no casamento, mas eu não roubei ninguém. Eu fui na igreja. Não existe isso. Pecado é pecado. Olha a ideia que os judeus tinham naquela época. Se você cumprisse a lei, por exemplo, você cumpriu 10 leis e você cometeu 3 pecados. Então você subtraía os 10 pelos 3 e você teria 7 pontos de vantagem com Deus. Então olha que lógica fez sentido. Eles pegavam todas as leis, tudo aquilo que Deus falou, e os pecados que você tinha ia subtraindo. Então na concepção deles chegava um momento em que você estava com pontos com Deus, sabe? Que você ainda podia pecar, ou que diria que você iria para o céu. É muito lógico. E tinha uma galera que achava que guardar o sábado era guardar todos os mandamentos. Então, a partir do momento que a pessoa guardava o sábado, estava tranquilo o que ele fizesse de segunda a sexta. É ilógico. Até mesmo as leis humanas, sabe? Se eu vivo direitinho, eu trabalho, faço minhas coisas legais, só que eu pego meu carro, vou para algum lugar e começo a passar no sinal vermelho, começo a fechar todo mundo, ando no acostamento e faço um monte de coisa, eu estou errando, eu estou infringindo a lei. Vai chegar uma multa para mim e não adianta eu chegar diante de um juiz e falar assim, juiz, eu posso ter atravessado aqui no sinal vermelho, eu posso ter andado aqui no acostamento, mas olha aqui, eu sou tranquilo, eu trabalho, sabe? Se o juiz vai falar assim, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, você errou e você tem que pagar por esse pecado. Então nós precisamos entender isso. Não existe um pecado grande e um pecado pequeno. Pecado é pecado. E se nós erramos, aquelas consequências virão sobre nós. Nós estaremos em pecado. Nós precisamos entender isso. Isso precisa enraizar na nossa mente para que nós não sejamos enganados e nem roubados pelo inimigo. Então Tiago, ele está fazendo uma referência e ele fala, por quão excelente cristão você é. Se você não ama o seu próximo, você está pecando, porque Deus falou que era o mandamento, ame o seu próximo. Então, amar o próximo mandamento. Não amar o próximo, nós somos pecadores. Por mais que nós venhamos a cumprir todos os outros mandamentos, nós precisamos cumprir o que Deus falou na totalidade. Entendeu? Imagine como um castelo de cartas. Você coloca ali a base, vai montando direitinho. Chega uma hora que, lá na frente, você coloca um pouco torto. Se você falar assim, não vou mexer, vou deixar, por causa desse que está torto, em algum momento o castelo vai desabar. Aquela base não vai aguentar. É a mesma coisa nós. Se nós estivermos seguindo nossa vida tranquilona e dermos uma tropeçada, a gente tem que parar e resolver aquilo ali. Porque se a gente quiser inventar de prosseguir, de falar, não, vou continuar que vai dar certo. Não vai dar certo. Nós deixamos uma brecha ali. Então nós precisamos tapar todas as brechas. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é que nós venhamos a andar sem pecado. E sim, existe a possibilidade de nós vivermos sem pecado. Só que tem que ser uma vida de confissão a Deus e devoção o tempo todo. Nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos nos submeter à sua vontade. Nós precisamos nos submeter àquilo que Ele quer para nós. Lembra como nós falamos em alguns vídeos atrás sobre Davi? Que o tempo todo ele encontrava alguma coisa e ele ia para Deus e ele se humilhava e ele se rasgava e falava. Até que Deus tirava aquilo dele. Nós temos que ser assim. Nós precisamos tirar as brechas que tem na nossa vida. Nós precisamos tirar aquilo que está em nós, que nos afasta da presença de Deus. Então, só para massificar, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Independentemente do que nós fazemos, se nós cometemos uma infração contra Deus, nós estamos pecando. Nós precisamos nos redimir disso aí com Deus. Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro para vocês.
Deixa aqui nos comentários se você entendeu, se você não entendeu, vamos conversar, vamos interagir. Compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, e é isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês, tamo junto com Jesus.